Bom dia, meninas. Bom Vamos dia. iniciar a nossa aula 2 da disciplina de Direito Agrário e Urbanístico, com o foco agora na questão do direito agrário, considerando que o direito urbanístico foi tratado aí no nosso primeiro momento para a AV1. Lembrando que muitos dos conceitos que nós trabalhamos em direito urbanístico nos servem no direito agrário, como a gente falou na aula anterior. Porém, um dos principais pontos que a gente precisa refletir quando falamos de direito agrário é que, em direito urbanístico, nós falamos da ocupação do solo urbano. Em direito agrário, nós estamos falando da ocupação do solo agrário, destacando que existem muitos conflitos específicos desse lugar, específicos dessa ocupação, e é sobre esses conflitos e as relações jurídicas associadas a esses conflitos que nós vamos, a partir de agora, voltar a falar. Como é que tá esse barulho aí? Tá dando para ouvir bem a minha voz, apesar da furadeira do vizinho? Tá, professora, Tá não está tranquilo, né? ouvindo. Pronto. Qualquer dificuldade, por favor, falem. Então vamos lá. Como vimos na aula passada, eu dividi os nossos assuntos em 3 momentos. Hoje a gente vai falar sobre esses assuntos de forma mais específica que estão aí entre o tópico 4 e o tópico 8, certo? E na próxima aula, que vai ser no dia 8, nós finalizaremos aí o nosso conteúdo, avaliação dia 12. Mas vamos lá, tá aí a programação que a gente acabou de falar, os trabalhos, que o prazo do trabalho da aula anterior é até hoje, e o da aula e o de hoje até o dia 8. Eu passei na aula anterior esses documentários para que vocês vissem, e grande parte que a gente está tratando aqui, com certeza, acaba ficando muito mais ilustrado se vocês tiverem, de fato, assistido esses documentários e essa reportagem, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido assistir, mas se não assistiram, por favor, não deixem de assistir, porque são documentários bem interessantes e quando a gente visualiza o conteúdo, eu entendo que é muito mais fácil da gente aprender, porque principalmente em matérias que dão uma margem de subjetividade maior e requerem uma análise mais aprofundada da questão, quando a gente consegue ilustrar a partir de imagens e conteúdos audiovisuais, eu entendo que fica muito mais, afixa muito mais nas nossas mentes. Que a gente vai falar sobre conflito fundiário, a gente vai falar sobre conflitos associados à ocupação da terra e os institutos legais que foram criados a partir disso. Então, se vocês conseguirem assistir, vamos aí ter muito mais facilidade. Então, quem não assistiu, por favor, assista. Os links estão lá na nossa plataforma e aqui também. E aí a gente começa falando do Estatuto da Terra. Olha aí, a imagem do Estatuto da Terra, lá de 1964. Esse documento aí empoeirado e velho, mas que ainda está vigente até os dias de hoje. O interessante dele é que ele foi, vocês estão vendo aí a data, né? Promulgado em 30 de novembro de 1964, o mesmo ano Professora, do golpe militar. Querem falar alguma coisa? Alguém professora, falou alguma coisa? Fale. Oi, Doris. não está dando para ver no documento, não. Mas se você está vendo a imagem, Não, não estou vendo nada. nada. Tá Nada. só nada. Tá Aí aparecendo o quê? está a parte lá, o ECAN total. Ah, não está aparecendo a apresentação. Não, nem a apresentação, nem a senhora. Certo, peraí. Tá. E eu falando aqui como se tivesse. Acho que agora Eu vai. achei que ia aparecer, eu não falei Foi? antes, estava aguardando. E agora? Ok, agora. Tá aparecendo a apresentação? Não, agora. Não, peraí. Vamos lá. Isso. Sim, agora. Ok. Apareceu sim. Tava processando. Cadê? E agora? A senhora. Só eu. Agora foi.
Graças Agora a foi. Deus. Eu não estou preparada para ficar aparecendo, tá? Tá, mas a senhora continua fazendo. Mas pequenininho, né? É isso. Então vamos lá, voltar aqui ao conteúdo. Agora vocês visualizando a apresentação que eu pensei que vocês estavam visualizando desde o princípio. Vamos lá. Aqui a distribuição dos conteúdos, aqui a programação que nós mencionamos, os trabalhos, lembrando que o prazo é até hoje e muitas pessoas ainda não apresentaram, tá? E o questionário que eu vou passar hoje é aqui os documentários que eu menciono na aula passada, que são importantes de vocês assistirem. Vocês assistindo isso aí, a gente consegue avançar muito mais rápido em relação ao nosso conteúdo. Então, assistam. Vai ser importante para vocês, não apenas para avaliação. Por favor, não pensem nessa disciplina com foco na avaliação. Pensem na vida de vocês, na formação jurídica de vocês, não apenas jurídica, mas enquanto cidadãs e cidadãos, porque isso faz parte da nossa construção enquanto defensores de direitos e de direitos humanos, certo? Defensores e defensoras. Então, portanto, assistam esses dois links que eu mandei para vocês, que eu procurei com muito carinho. E aí a gente entra aí no Estatuto da Terra. Era essa imagem que eu estava me referindo e que vocês agora estão visualizando, né? Conferem? Confere. Pronto, olha aí o Estatuto da Terra, esse documento empoeirado de 1964. Como a gente viu na aula passada, a questão da ocupação do solo, o problema da necessidade e o reconhecimento da necessidade de uma reforma agrária, não foi um problema que surgiu em 1964, não. É um problema que remonta ao, não vou dizer descobrimento, mas ao achamento do Brasil, lá em 1500. A gente viu que desde 1534 a gente tem algum tipo de regulamentação de ocupação do solo agrário aqui no Brasil. Foram divididas lá as Seis Marias, como nós vimos anteriormente. Só que a estrutura de distribuição de terra no Brasil, infelizmente, foi uma estrutura e é uma estrutura que beneficia o latifúndio, que beneficia a grande concentração de terra que nós temos aqui no Brasil. Isso é um problema muito sério, porque é um problema que tem uma íntima relação com diversos dos nossos problemas sociais. Tem uma íntima ligação a temas como, por exemplo, a injustiça social, a violência, enfim. Nós estamos realmente falando de uma situação que interfere diretamente nas nossas vidas. Se vocês vão lembrar das nossas aulas em direito urbanístico, que nós falávamos da favelização, da ocupação irregular do solo e, portanto, na não planificação, na distribuição das políticas públicas e dos serviços ofertados pelo Estado. Vamos pensar que grande parte do processo de favelização se deve também a um êxodo rural, a pessoas que não conseguem desenvolver a sua subsistência no campo e, portanto, vão buscar sobreviver nas áreas urbanas. E não encontrando oportunidades, acabam ocupando o solo urbano de uma forma completamente irregular. Portanto, quando a gente fala de direito agrário, a gente está voltando um pouquinho à origem desse processo desordenado de urbanização. E para a gente atacar esse problema, a gente precisa voltar para o solo agrário, voltar para o solo urbano, precisa refletir o porquê de todas essas situações, conhecer um pouco da história para poder pensar em legislação e, portanto, refletir sobre possíveis soluções. Tem aquela história que a gente precisa conhecer o passado para poder não repetir os problemas no presente e poder organizar o futuro. Então, o direito agrário tem muito a ver com isso. Eu não sei vocês, mas só abrindo um parêntese, toda vez que eu penso em problemas agrários, é porque vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar. Quem lembra da novela Rei do Gado? Alguém lembra? Eu lembro, professora. Eu não sou tão novinha assim, né? Você com certeza são mais jovens do que eu, mas tinha uma novela, Rei do Gado, que tinha uma música que tinha uma personagem que era até a Patrícia Pilar, que ela era uma sem terra, né? Aí toda vez que aparecia algum conflito agrário associado
Os personagens, especialmente a personagem da Patrícia Pilar, tocava uma música que fazia assim: Eo, terra, Eo, terra de gato. Você lembra como é? Povo male, assim. povo feliz, né? Vocês que fazem parte dessa massa e traçam os projetos do futuro, é durando ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Pronto, essa música eu até sugiro que vocês ouçam também, porque ela fala muito sobre esse conflito, sobre essa luta de ocupação do solo, sobre a necessidade da reforma agrária de uma forma bem poética. Mas recomendo, tá aí o dever de casa. Todo mundo ouça essa música, é de Zé Ramalho, tá? Zé Ramalho. Mas fechando parênteses e voltando para o nosso conteúdo, agora que eu me lembrei que está gravando, né? Acabaram de gravar minha cantoria. Eu tô querendo, tô que nem a Miriam, artista agora. Efeitos da quarentena. Mas vamos lá. Então, um dos primeiros códigos inteiramente elaborados pelo governo militar no Brasil foi a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. Olha aí, o ano do golpe militar. Foi concebida como forma de colocar um freio nos movimentos campesinos que se multiplicavam durante o governo João Goulart. Então, percebam que o nosso primeiro texto legal, eu menciono depois as fontes aqui para vocês no final, segundo esse autor, nos nossos primeiros textos legais relacionados à reforma agrária e à ocupação do solo não foi propriamente para resolver a questão agrária, mas de alguma forma garantir a manutenção do status quo dos latifúndios, porque se os movimentos estavam reclamando a reforma agrária, reclamando a devida ocupação do solo e o combate aos latifúndios, chega uma legislação para dizer, olha aqui, ó, vamos regulamentar isso, quase como uma espécie de boca. Então, essa legislação, apesar de sendo os primeiros códigos específicos dessa temática, não se apresenta como um instrumento que dê conta realmente de resolver o problema. E aí, por isso que o autor ele fala o seguinte: apesar de importantes peças para o ordenamento jurídico, seu conteúdo é muito pouco difundido e conta com poucos especialistas no meio doutrinário, conquanto seus conceitos abarquem definições de cunho inteiramente político, servem para nortear as ações de órgãos governamentais de fomento agrícola e de reforma agrária, como, por exemplo, o INCRA. No documentário que eu sugeri que vocês assistissem, olha aí, documentário da pequena história da reforma agrária. Ele conta justamente a história da criação do INCRA, e o INCRA deixa de existir, é criado outro ministério. É uma história bem complexa da sucessão de órgãos criados pelo governo para poder dar conta dessa questão da reforma agrária, para vocês verem a complexidade do problema e talvez, e aí isso é uma análise pessoal, mas que vocês precisam construir a análise de vocês, de uma certa incompetência do Estado brasileiro na tentativa de resolução desse problema que é tão histórico e é tão perverso. E olhe que quando eu falo incompetência, eu não estou falando incompetência apenas do governo militar, não. Eu estou falando de incompetência de todos os governos brasileiros, inclusive daqueles que, em tese, teriam um olhar mais sensível a essa causa. Os governos que são intitulados ou foram intitulados como governos de esquerda. De modo que, ainda hoje, nós temos um cenário extremamente perverso no que se refere à distribuição de terras, certo? Ao ponto que movimentos sociais, exemplo do MST, que a gente vai estudar na próxima aula, movimentos sociais a gente vai estudar na próxima aula de forma mais aprofundada, ainda precisem existir, porém, lidando com uma certa demonização acerca da sua real atuação. Por isso que eu pedi que vocês lessem também esse texto do El País, que em tese é um jornal que trata a questão de uma forma menos apartidária, menos política. Portanto, é interessante buscar fontes dessa natureza. Mas o interessante do Estatuto da Terra, e é importante que vocês se debrucem sobre esse estatuto,
é que ele apresenta diversos conceitos, certo? Apresenta diversas definições. Eu trouxe aqui o iniciozinho do Estatuto da Terra, e se vocês forem na apresentação e clicarem aqui, ó, no próprio link que eu indico na apresentação, vocês vão abrir a integralidade do Estatuto da Terra, certo? Então, tá aqui o link desse conteúdo, tá aqui mais de atividade. Olha aí, 360, pode usar como link lá na plataforma, uma aumentada que aqui que a gente pode estar imediato desse Estatuto da Terra, essa legislação tão importante para o direito agrário, por trazer tantos conceitos. Olha aí, primeiro, está aí. Sim. Leia para mim, por favor, esse artigo 1º e o parágrafo 1º, parágrafo 2º, por favor. Artigo 1º. Esta lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Parágrafo 1º. Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visam a promover melhor distribuição de terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios da justiça social e ao aumento da produtividade. Parágrafo 2º. Entende-se por política agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destine a orientar no interesse da economia rural as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. Então, a quantidade de conceitos que a gente extrai apenas no parágrafo 1º. E olha aí, esse aqui já olha o nosso velho conhecido, a nossa velha conhecida função social. Também aqui. Eita, cadê? Função social. Nathalie, aí? Tô aqui. Nathalie, lê para mim, por favor, o artigo a letra D. O artigo 2º, letra D. Isso, não, até a letra D do parágrafo 1º, o pedacinho que está em destaque. Artigo 2º. É assegurado a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social na forma prevista na lei. Parágrafo 1º. Isso. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, a linha A favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como suas famílias. B. Mantém níveis satisfatórios de produtividade. C. Assegura a conservação dos recursos naturais. E D. Observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e a cultivem. Perfeito. É isso mesmo. Pronto, pode ir por enquanto, certo? Então, o que é que a gente pode extrair desse artigo 2º? Que nós temos expresso no Estatuto da Terra de que modo avaliar o cumprimento ou não da função social. Lembrem que lá em direito urbanístico, a função social do território urbano estava muito associada ao plano diretor, ao que estava previsto no plano diretor. Quando a gente faz essa análise do conceito de função social em direito agrário, nós teremos como base o artigo 2º do Estatuto da Terra. E observem que o parágrafo 1º traz esses 4 reinos aqui, que estão em A e D. E o que é interessante de analisar? E aí a gente já pode fazer até uma análise mais objetiva, porque é isso que cobra nas avaliações, nos concursos da vida. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma criação de gado, não sei nem se é assim que fala, né? Enfim, eu sou uma agropecuarista e tenho lá o meu gado. E nessa área eu tenho pessoas que trabalham, tem as famílias que laboram naquele local, tem um bom nível de produtividade, eu produzo muita carne, eu produzo muito leite e consigo garantir que os recursos naturais daquele território permaneçam lá sendo preservados. Porém, os meus funcionários e as minhas funcionárias não têm a carteira assinada.
Olha só, faço tudo, mas não assino a carteira. Aí eu pergunto a vocês: está sendo cumprida a função social? Eu faço tudo lindo, mas não assino a carteira dos meus funcionários. A pergunta: estou cumprindo a minha função, a função social? Essa área está tendo a função social cumprida? Eu vou dizer a vocês: não. Não está. Olha aí o que é que diz. Letra D ali, a linha D. Observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e a cultivem. Então, logo, se eu não estiver observando, por exemplo, a regularidade das relações de trabalho, o exercício da função social, o cumprimento da função social já estará sendo comprometida. Certo? Então, isso também é passível de fiscalização dos órgãos que trabalham a questão da reforma agrária, a exemplo do próprio INCRA. Existem outros órgãos, e a gente vai, inclusive, de âmbito estadual e municipal, que a gente vai ver na aula posterior, mas por hora, peço a vocês que observem essa competência no âmbito federal. E aí, quando observamos as funções, o dever do poder público e relacionamos a questão da função social, nós nos demos novamente no parágrafo segundo, a linha B, o seguinte texto. Nathalie, você pode ler, por favor? Posso. Pode falar. O B. Aí, zero. Peraí, o B É dever do poder público. Tá. É dever do poder público promover a criação e criar condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita ou, quando há circunstâncias regionais, o aconselhem em zonas previamente ajustadas na forma do disposto da regulamentação desta lei. Zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para sua racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento de produtividade e ao bem-estar coletivo. Pronto, então percebam que nesse cenário ao Estado compete tanto promover políticas públicas, políticas de Estado, como também fiscalizar se está havendo observância ao critério da função social da terra. Então, questões relacionadas, por exemplo, a relações trabalhistas, está dentro da competência do Estado também fiscalizar, certo? E quando eu falo competência do Estado, eu não estou falando só dos órgãos específicos das relações de trabalho, mas de órgãos que trabalham diretamente com a questão fundiária, como, por exemplo, o INCRA, ok? E aí o Estatuto da Terra traz uma série de outros conceitos que são fundamentais ao tema, como, por exemplo, política, reforma agrária, os conceitos de imóvel rural, propriedade familiar, latifúndio, todos esses temas são essenciais. Alguns deles eu destaquei na nossa apresentação. Vamos voltar a antes de falar desses conceitos, eu trouxe aqui esse pequeno texto que fala o seguinte: as metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram basicamente duas: a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Então, percebam que reforma agrária e desenvolvimento da agricultura são duas metas que em alguns momentos podem até se chocar. E vocês podem ter certeza, esse choque, ele é sempre explorado, principalmente pelos latifundiários que, em tese, desenvolvem a agricultura, certo? 3 décadas depois, podemos constatar que a primeira meta ficou apenas no papel. Olha a crítica feita pelo teórico. Enquanto a segunda recebeu grande atenção do governo, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento capitalista ou empresarial da agricultura. Certo? Então, percebam que, se o Estatuto da Terra tem como metas reforma agrária e desenvolvimento da agricultura, e quando há choque, supostamente choque, sobre essas duas metas, reforma agrária e desenvolvimento da agricultura, como nós falamos na aula passada, nós temos hoje no nosso governo até uma bancada ruralista. Essa bancada ruralista, vocês acham que ela é ocupada mais por pessoas que lutam pela reforma agrária, pequenos agricultores ou grandes latifundiários que desenvolvem a agricultura? Latifundiários, né, professora? Estão Pois lá para é. defender a terra deles.
Exatamente. Então, percebam que o tópico da reforma agrária, infelizmente, é um tópico que ainda pende muito de debate e efetivação, e políticas públicas. E se trata de uma questão social muito grave, considerando que a gente está lidando com poder. Entenda uma coisa: terra é poder. Terra é poder. Então, esse poder, com certeza, interferido e muito na condução dessa questão. Mas vamos aqui a alguns conceitos nos termos do Estatuto da Terra, que a gente precisa ter em mente e precisa destacar. Primeiro, reforma agrária. Reforma agrária, como está exposto aí, é o conjunto de medidas que visam a promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios da justiça social e ao aumento da produtividade. Olha o choque aí. Reforma agrária, justiça social e aumento da produtividade, produção agrícola. Reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover a distribuição mais justa das terras. A reforma agrária tem como objetivo proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. E aí a gente entra, ainda dando continuidade aos conceitos, no conceito de módulo rural, que vem a ser, em linhas gerais, na menoridade de terra, onde uma família possa se sustentar, ou, como define a lei, absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e economia, e cujas dimensões variáveis consoante diversos fatores, como localização, tipo do solo, topografia, são determinados por órgãos oficiais. Por estes critérios, uma área de várzea de meio hectare pode configurar em tese um módulo rural, ao passo em que 10 hectares de caatinga podem não atingir. Então, módulo rural, quando vocês pensarem no conceito de módulo rural, não pensem que é um conceito fechado, ou seja, não existe uma delimitação fixa em relação ao qual seria o território de um módulo rural. O conceito de módulo rural ele é muito mais subjetivo, porque deve levar em consideração de onde nós estamos falando, qual a topografia daquele território, qual é o tipo de agricultura que está sendo, agricultura enfim, qual é o tipo de produção que está sendo realizada naquele território. Como foi dito aqui no exemplo, eu posso considerar como módulo rural 10 hectares numa várzea, né? Uma várzea, como ele diz aqui, ou numa área onde tem um potencial produtivo grande, ao passo em que eu posso considerar que 10 hectares não pode ser tido como módulo rural numa terra improdutiva, numa caatinga, por exemplo. Então, o conceito de módulo rural está associado ao potencial produtivo e se ela dá conta de atender às necessidades daquela família, certo? E o minifúndio? Minifúndio é uma propriedade de terra cujas dimensões não perfazem o mínimo para configurar um módulo rural. Então, se eu tenho uma terrinha, vamos imaginar aí, eu tenho uma terrinha lá na área rural de Coité do Noia. Essa terra eu consigo plantar macaxeira, eu consigo plantar meu inhame, eu consigo tirar minha comidinha, criar uns porquinhos, só que não dão conta da minha subsistência. Eu poderia fazer muito mais, eu poderia plantar mais macaxeira, eu poderia plantar mais inhame, batata doce, eu poderia criar mais uns bichinhos para minha família viver bem naquela área. Só que eu não estou conseguindo. Do lado tem até um latifúndio, um cara que nem pisa aqui, que botar uma vaca para vários hectares. Mas a terra é dele. Apesar dele ainda não estar cumprindo a função social, mas ainda não houve fiscalização para dizer que eu, por exemplo, posso ampliar o meu território. Essa terrinha que eu poderia plantar muito mais, que não dá conta da minha subsistência, é o minifúndio. Enquanto que a terra do meu vizinho, que tem vários hectares com uma vaquinha só para dizer que está cultivando alguma coisa, é o latifúndio. E vejam aí o critério objetivo previsto no Estatuto da Terra também, que são propriedades, olha o conceito de latifúndio, propriedades que excedam a 600 módulos rurais
ou, independente deste valor, que sejam destinados a fins não produtivos. E esse fim não produtivo já se conecta com o conceito que a gente viu na aula passada de especulação. Por que eu concentro essa terra, mesmo não estando a produzir? Porque eu estou querendo que a terra fique lá se valorizando, ou que apareça uma oportunidade para eu poder, de repente, vender ou fazer algum negócio em algum momento que eu julgar oportuno. E isso não pode, isso é uma conduta ilegal, essa concentração de terra, concentrando, olha aí, latifúndio, 60 módulos rurais. E o que é o módulo rural? Eu estou dizendo que no latifúndio caberia, no mínimo, 600 famílias, vivendo bem, plantando bem, trabalhando bem, conseguindo tirar sua subsistência, para não ter que ir lá para a cidade viver de forma precária, certo? Então, esses conceitos aí são muito importantes para a gente poder compreender a complexidade da ocupação do solo agrário. Reforma agrária, módulo rural, minifúndio e latifúndio. E aí, a gente entra no texto constitucional em relação ao problema da reforma agrária. E eu faço questão que a gente leia artigo por artigo, porque primeiro, que são poucos, e essa leitura vai nos trazer dessas questões que podem ser exploradas na nossa próxima aula e que podem ser objeto de avaliação. Nos concursos da vida, nas provas de marcas que tem algum tipo de análise mais objetiva, esse texto, somado a alguns artigos do Estatuto da Terra, são os mais cobrados. Mas o texto constitucional é o principal regramento cobrado na prova da OAB da vida, nas provas de marca X. Por isso que é importante a gente fazer a leitura ipsis literis de cada um dos seus artigos. É isso que a gente vai fazer agora. E aí eu vou pedir para a Doris ler o artigo 184. Você lê para mim, Doris, por favor? Capítulo 3. Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Regulamento. Artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins da reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Continuo? Pode continuar. Parágrafo 1º. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Segundo, o decreto que declara o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a proporção de desapropriação. Parágrafo 3. Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação. 4. O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa da reforma agrária no exercício. Parágrafo 5º. São isentos de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins da reforma agrária. Pronto. Artigo 185. São insustentáveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Primeiro, a primeira e média propriedade rural. A pequena. Desde que seu proprietário não possua outra. Inciso segundo, a propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de existência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Inciso 1º. Aproveitamento racional e educado. Segundo, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Terceiro, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E 4,
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Pronto. Estão me ouvindo? Professora. Então, percebam que desses 3 artigos a gente extrai uma infinidade de informações. O artigo 186, vocês viram como é parecido com o artigo 2º do Estatuto da Terra, em relação a como avaliar a função social de um território, de uma área rural, certo? Fala, inclusive, do bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, esse texto constitucional, ele tem essa inspiração no Estatuto da Terra sendo aperfeiçoado, né? Um pouco mais aperfeiçoado, de modo que os dois devem ser considerados ao se avaliar o cumprimento da função social de uma propriedade rural, certo? E aí, o artigo 184 já nos coloca a primeira pergunta, né? A quem compete desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária? A União. Isso é competência da União. A desapropriação para interesse social, para fins de reforma agrária, é da União. E qual deve ser o critério para se identificar se esse interesse social está sendo observado? O cumprimento ou não da função social. E de que modo deve ser pago? Mediante prévia e justa indenização. Só que olha a forma de pagamento. Em títulos da dívida agrária. Então, já mostra aí a dificuldade até no recebimento. Mas, enfim, para se chegar a esse momento, eu digo a vocês, é muito difícil, é realmente uma luta. O que mais a gente pode destacar em relação a esses artigos? Quem não é suscetível de desapropriação para a reforma agrária? Olha aí, o artigo 185. Quem não pode ter área desapropriada? A pequena e a média propriedade rural e a propriedade que esteja produtiva. Então, lembra da história que eu falei do vizinho que bota uma vaquinha ali para depois querer dizer que a área está sendo produtiva? Pois é. A questão é que essa avaliação e essa fiscalização, ela deve realmente ser rigorosa no sentido de observar quando está havendo uma tentativa de mascarar uma suposta situação de produtividade. Então, existem critérios para fazer essa análise, mas que, em regra, são meio que deturpados e maquiados pelas pessoas que, de alguma forma, querem alegar uma suposta produtividade em um determinado território, uma determinada área, certo? Mas esses são os critérios. Se a terra estiver produtiva, ela pode não ser passível de reforma agrária. A questão é como ela está sendo produtiva, né? E aí entramos no artigo 187, que eu vou pedir para a Nathalie. Beleza. Artigo 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, de produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta especialmente a linha. Inciso primeiro, os instrumentos creditícios e fiscais. Segundo, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia da comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e extensão rural, o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação, a habitação para o trabalhador rural. Parágrafo 1º. Inclui-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. E o segundo, serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária. Certo. Lei Então, 108. não, pode parar rapidinho para a gente fazer. Então, né, no artigo 187, ele está dizendo de que forma deve haver o planejamento e a execução da política agrícola. Ou seja, de que modo o Estado deve conduzir essa política enquanto política pública, de que modo ela deve planejar. Quando ele fala desse planejamento, ele fala basicamente quem deve ser ouvido, o que deve ser levado em conta. E essas instituições, esses segmentos, estão justamente previstos aí entre os incisos 1º e o inciso 8. A questão é
que, se ele fala que esses segmentos devem ter voz, a questão é, de fato, está sendo dada a voz a todos esses segmentos? Eu já lhes digo que certamente não. Principalmente quando a gente observa, como eu disse anteriormente, a nossa representatividade no Congresso, as nossas representações no próprio Poder Executivo, muitas vezes com um discurso que tende muito mais ao lado dos que têm uma situação de privilégio, que são os latifundiários, os grandes produtores rurais, e por aí vai. E aí ele fala sobre quem deve fazer parte desse planejamento agrícola. Aí ele fala dos agroindustriais, das agropecuárias, pesqueiras e florestais, e diz que também deve haver uma compatibilização entre as ações de política agrícola e de reforma agrária. Só que aí acaba que a política agrícola leva muito mais em consideração quem está sendo ouvido, como nós dissemos aqui. E quem é que não está sendo ouvido nessa história? Quem tem mais condições de ser ouvido? Latifundiário ou minifundiário? Aquele que não tem uma ocupação que dá conta da sua subsistência. E aí, a gente já está indo para o final, olha como é pequenininho o texto constitucional. E aí eu vou pedir para Doris. Doris, lê para a gente esses artigos que estão na tela? 88 e 89, 188 e 189. Artigo 188. A destinação de terras públicas e devolutas serão compatibilizadas com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Parágrafo 1º. A alienação ou concessão a qualquer título de terras públicas com área superior a 2.500 hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Executam-se do dispositivo do parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fim de reforma agrária. Artigo 89. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, negociáveis pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. Esse parágrafo aí nos fez lembrar uma história, né, Doris? Da questão da aula da prova passada. Vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. O artigo 188 e o 189, ele dá continuidade a essa análise em relação à política agrícola e ele fala sobre o que pode ou não ser passível de reforma agrária e de cessão de uso. E no 188, o que é que a gente precisa destacar? Primeiro, se nós estivermos falando da alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, a pessoa física ou jurídica, olha só a dimensão desse território, né? Superior a 2.500 hectares. Essa alienação ou concessão vai depender da aprovação do Congresso Nacional. Então, isso é um requisito objetivo para a alienação de um território tão grande. Além disso, aí vemos o parágrafo 2º. Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. Ou seja, se nós estivermos falando da alienação ou concessão para uma só pessoa física ou jurídica de mais de 2.500 hectares, necessariamente precisaremos da aprovação do Congresso Nacional. Mas se o objetivo for para fins de reforma agrária, essa exigência ela é afastada. Além disso, os beneficiários da distribuição de imóveis rurais receberão títulos de domínio ou concessão de uso. E o que é importante destacar disso aí? Olha o prazo. Esse prazo aí ele é importantíssimo. Prazo de 10 anos. Ou seja, se eu recebi
uma terra em virtude de uma política de distribuição de terras de reforma agrária, eu não posso negociar pelo prazo de 10 anos. 10 anos. Então, existe aí já uma vedação à negociabilidade de uma área que for produto de reforma agrária. Além disso, e aí o parágrafo 1º diz o seguinte: o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. Estou querendo o que a gente precisa entender aí, que aí se trata de uma hipótese geral e genérica. Está dizendo que pode ser conferidos ao homem ou à mulher. Por que foi importante essa previsão genérica? Porque, e nós todas aqui sabemos, que o domínio e a concessão e até mesmo a propriedade de terras à mulher, até muito pouco tempo atrás, foi um problema. De modo que até a capacidade da mulher para se tornar proprietária, para ter a concessão e o domínio de uso de um território, até muito pouco tempo atrás foi relativizada. E mais do que isso, quando havia a possibilidade dessa mulher ter o domínio de uma determinada área, o fato dela ser ou não casada, até isso poderia prejudicar o seu direito. Vamos imaginar aí, lá na década de 80, ou antes disso, de uma mulher que possuía uma terra, digo posse porque ela ainda não tinha propriedade, juntamente com um homem do qual ela não era casada no papel, como se diz. Isso demandou uma série de ações judiciais e muitas vezes essa mulher acabava sendo prejudicada por conta de uma série de questões, inclusive culturais, que infelizmente ainda estão hoje, mas que a nossa Constituição, felizmente, cuidou de afastar. E de uma forma deixou ainda mais expresso aí esse direito das mulheres, inclusive independentemente do seu estado civil. Por isso que foi isso, vou dizer a vocês, tanto esse texto do artigo 189, quanto o artigo que inclusive caiu na nossa avaliação, que fala sobre a concessão de uso conferidos à mulher ou homem, independente do estado civil, é produto direto da intervenção de movimentos de mulheres, inclusive denominados à época de Lobby do Batom, no sentido de garantir essa igualdade formal, que a gente está tão longe. E aí a gente finaliza o texto constitucional acerca da política fundiária, das questões relacionadas à terra agrícola. E aí eu vou pedir para a Doris finalizar aí a leitura. Acho que quem leu foi a Nathalie, né? Agora é a Doris. Vamos lá. Tanto faz. Se quiser que eu leia. Foi eu que li a outra, professora. Pronto. Então, acho que é a Nathalie. Leia aí, por favor. Artigo 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Artigo 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando tornando produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Pronto. No artigo 190, vocês estão vendo que o texto constitucional demanda a necessidade de regulamentação em relação à aquisição e arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. A gente vai falar sobre essa regulamentação na aula que vem. E o 191 traz um tema que para nós é importantíssimo, e todo mundo aqui já teve algum contato, que é a ação de uso capião. O uso capião constitucional, que traz aí uma série de requisitos. Isso aí vocês precisam realmente levar para a vida, principalmente quem for fazer concurso, prova da OAB. E, portanto, eu vou até reler para a gente ter em mente esses critérios objetivos. Olha aí. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, ou seja, ele não pode ter outra propriedade, seja rural ou seja urbana,
possua como seu por 5 anos ininterruptos. Olha o critério temporal de 5 anos. Então, não posso ter outra propriedade, tenho que estar naquela posse por 5 anos, sem oposição, certo? Ninguém pode ter questionado a minha posse. Área de terra em zona rural, olha aí, delimitação territorial, zona rural, não superior a 50 hectares. Olha o critério territorial novamente, tornando-a produtiva, tem que ser produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, eu tenho que morar, e somente atendendo esses critérios é que eu posso buscar a sua propriedade por meio da ação de uso capião, ok? Então, percebam que esse artigo 191 ele é muito importante e traz uma série de critérios objetivos com relação à aquisição de propriedade por meio da uso capião, certo? A pergunta, aí como é que isso cai na vida? Uma pessoa que já tem uma propriedade, ela pode adquirir outra por meio de ação de uso capião? Sim ou não? Não posso. Eu posso ajuizar uma ação de uso capião requerendo a propriedade de uma terra que possua 300 hectares, por exemplo? Não posso, porque existe essa limitação de 50 hectares. Eu posso buscar uma ação de uso capião de uma terra não produtiva? Também não posso, certo? Então, eu posso buscar a uso capião de uma terra da qual eu não resida, que eu não faça morada? Também não. Então, são esses os critérios que precisam ser observados na busca da propriedade por meio da ação de uso capião. E aí a gente entra nessa parte que realmente demanda uma discussão sobre a problemática. A gente vai estar pincelando isso desde o princípio, mas aí eu trouxe algumas informações a mais para a gente refletir o problema. Por exemplo, grandes propriedades somam, são últimos dados, eu até coloquei o link ao final, atualizados, inclusive em relação ao que a gente passou na aula passada. Olha aí. Grandes proprietários somam apenas 0,91, ou seja, menos de 1% do total dos estabelecimentos rurais brasileiros, mas concentram 45%. A gente viu na aula passada, 1 para 45, olha aí, é menos que 1%, é 0,91% de toda a área rural do país. Por outro lado, os estabelecimentos com área inferior a 10 hectares representam mais de 47% do total de estabelecimentos do país, mas ocupam menos de 2,3% da área total. Olha só o quanto essa distribuição de terra é desequilibrada. Olha a dimensão da concentração de terra que nós temos aqui no Brasil. 45% de toda a área rural está nas mãos de menos de 1% de proprietários. Então, é uma concentração de área realmente gritante. Além disso, há uma desproporção gigantesca também quando se analisa a questão de gênero no setor rural. São os homens que controlam a maior parte dos estabelecimentos rurais e estão à frente dos imóveis com maior área. Eles possuem, olha aí a diferença, 87,32% de todos os estabelecimentos, que representam 94,5% de todas as áreas brasileiras. No outro extremo, as mulheres representam quase o dobro do número de produtores rurais sem posse da terra em comparação aos homens. Então, olha aí a desproporção, não apenas em relação à concentração de terra, mas também a distribuição de gênero. As mulheres, mais uma vez, estão ali na base da pirâmide. São a maioria das pequenas produtoras rurais, porém, são a maciça minoria se a gente considera a dimensão dos territórios. Então, mais uma vez, a desigualdade e a busca pela justiça social deve levar em consideração uma infinidade de critérios. Se a gente fizer outros recortes, considerando aí essa representatividade das minorias, certamente a gente vai encontrar outras desigualdades, né? Racial, de classe, de gênero, enfim.
é uma análise interessante e um debate importante que deve ser feito para a gente poder superar e buscar essa tão sonhada justiça social que o próprio Estatuto da Terra supostamente tenta resolver. E aí, essa outra reflexão interessante. Olha, a terra sempre foi objeto de luta e palco de violência, mas a busca pela reforma agrária surgiu posteriormente e permanecemos há mais de 500 anos com uma estrutura fundiária desigual, excludente e intocável. Mas os camponeses não se encontram como nunca se encontraram de braços cruzados. A opressão gera resistência e vários movimentos vieram e vêm se mobilizando no decorrer desses séculos, na luta pela dignidade humana, na luta não só pela terra, mas também por moradia, por educação, por saúde, por trabalho, por financiamento, pela soberania alimentar e nutricional, pela vida. Esse trecho eu tirei de um artigo que fala sobre reforma agrária e direitos humanos. Coloquei o link para vocês, eu gostaria muito que vocês lessem, porque eu vou explorar muito esse tema quando da nossa avaliação, certo? Já digo a vocês que essa temática da reforma agrária e dos direitos humanos associados a essa luta é um tema muito importante, é um tema que precisa realmente ser estudado. Portanto, leiam o texto que eu passei para vocês. E aí, eu trouxe aqui um pouquinho, nesse mesmo texto, fala sobre o MST, que esse movimento que, como eu disse, é tão demonizado, mas que propõe, ao mesmo tempo, uma reflexão que é importante, que é pautar o problema da reforma agrária. Por mais que questionemos, por mais que não concordemos com os seus métodos, mas movimentos sociais como o próprio MST fazem com que o tema da reforma agrária fique sendo pautado. Aí eu levo para vocês a pergunta: não fosse este momento, essa disciplina e os noticiários sobre supostas ocupações irregulares e ocupações do MST lá na Praça do Centro, quem nunca viu, né? Quem nunca se deparou com isso? Será que estaríamos discutindo, ou as pessoas estariam discutindo esse problema? Ou é mais um dos grandes problemas que nós colocamos ali no fundo das nossas gavetas e que muitas vezes passam até desapercebidos nas nossas vidas? E como eu disse a vocês, e esse é um grande objetivo que eu tenho nessa aula, é de fazer com que vocês compreendam que o problema da ocupação do solo, como eu venho dizendo desde o princípio, é um problema social, é um problema que interfere em todas as outras questões sociais da nossa vida. E quando a gente fala de justiça social, não dá para falar de justiça social sem falar de ocupação do solo, sem falar, por exemplo, em reforma agrária. E aí eu trouxe um pedacinho desse texto que fala do MST. Ele diz o seguinte: o MST utiliza-se das ocupações coletivas que ocorrem em prédios públicos ou em imóveis rurais que não cumprem sua função social, como forma de garantir visibilidade à questão rural e pressão ao poder público para que realize a reforma necessária. As ocupações já foram responsáveis por esses assentamentos, pela ação direta. Reprimir as ocupações significa diminuir o número de assentamentos. Não deveria ser assim. O governo tem a obrigação de realizar a reforma agrária, mas só faz sob pressão, e o meio empregado é a ocupação de terras. Então, o que eu convido vocês é levar para outra perspectiva essa questão das ocupações. Quando a gente vê um grupo, um movimento de ocupação de terra, como, por exemplo, o MST ocupando uma determinada área, ao invés de já chegarmos estigmatizando esses movimentos, refletir sobre o porquê que ainda se faz necessário chocar e pressionar o poder público para garantir um direito que está previsto desde o Estatuto da Terra até a nossa própria Constituição. E que, talvez, se eles não adotassem esses métodos mais energéticos, vamos dizer assim, como, por exemplo, ocupar o INCRA. Isso acontece direto. Eu tenho uns amigos que trabalham lá no INCRA que falam, né, que vez ou outra eles ficam sem ter como trabalhar porque o pessoal do MST entra e ocupa pesadamente. Por que eles fazem isso?
certamente, e eu não vou negar que talvez no meio existam pessoas que tenham métodos que discordemos, mas não fosse esse tipo de conduta, talvez essa questão não fosse objeto de pressão ao poder público, não fosse debatida pela sociedade, e que, apesar de tudo, tem se mostrado um método relativamente eficaz, porque muitos assentamentos iniciaram a partir de ocupações irregulares, que fizeram com que o governo fosse questionado sobre a função social que estava ou não sendo cumprida naquele lugar, certo? E aqui... Oi, pode falar. O ano passado, acho que foi no mês de agosto ou setembro, eu tive a oportunidade de conhecer um assentamento aqui em Messias. Muito interessante a forma assim como eles trabalham a terra, valorizam realmente aquela terra. E uma coisa que as pessoas valorizam muito, né, que são os movimentos sociais pela terra, pela luta da terra. E para eles aquilo é tudo, né? É um pouquinho de alguém que nem aquela terra não estava cumprindo sua função social, que foi para eles, que para eles ali é tudo, é assim. E é muito interessante, e assim, uma coisa que eu achei muito bonito foi o amor que eles têm pelaquela terra, a forma que eles cuidam, que eles preservam, que eles trabalham na terra, porque eles sabem que daquela terra sai toda a subsistência deles, a vida deles, eles conseguem produzir. E assim, esse assentamento, ele é um dos primeiros estados que produz somente produtos. Então, ele cumpre a função social duas vezes, né, aquela terra. Cumpre a função social quando ela está ali para a população, para aqueles homens e mulheres, e uma segunda vez quando também é um alimento completamente sem agrotóxicos, orgânico de toda, assim, da plantação, da adubação, de tudo. Então, para mim, foi uma experiência muito boa, muito gratificante. E é isso mesmo. E existe toda uma organização dentro desses movimentos, e mais do que isso, existem princípios. Então, não é só baderna, como muitas pessoas muitas vezes pregam. Existe um princípio e existe mais do que princípios. Existem fundamentos jurídicos para isso, e esses fundamentos nós vimos aqui hoje. Fundamentos esses, inclusive, na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. Então é importante essa reflexão e é importante esse conhecimento, porque se até mesmo para criticar, é importante a gente ter base para criticar. Você pode até ser contra os métodos, mas é importante a gente conhecer os fundamentos para poder aí então criticar os métodos, né? E aí eu trouxe, esse é um dos textos que eu peço que vocês leiam, tá aqui o último, a legislação que nós mencionamos, o Estatuto da Terra e os artigos constitucionais. E aqui são os textos que eu passei nas aulas anteriores. E é isso. Em relação ao nosso trabalho, eu vou novamente propor uma discussão em relação aos movimentos sociais. Eu vou colocar um vídeo e a questão daqui a pouquinho na plataforma, já relacionada a essa problematização da ocupação do solo e o fundamento jurídico dos movimentos sociais que lutam pela terra. Tá certo? Daqui a pouco eu coloco lá e a gente já avança para a nossa próxima aula, que vai ser no dia 8. Dia 8, segunda-feira que vem. Tá certo, gente? Ok, professora. Deixa eu fechar aqui a minha tela, para me despedir direito de vocês. Cadê? Compartilhar. Olha, meu é horrível, mas tudo bem. Home office, home office. A gente tá até meio parecida, Doris. Né? Dá pra gente ser irmã. Viu? Então, minha gente, minhas queridas, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas participações, pelas leituras e vamos seguir em frente. Em breve finalizamos esse conteúdo de disciplina, mas eu espero que vocês levem essas reflexões para a vida de vocês. Tá certo? Com certeza, professora. Então, obrigada. beijo. Bom dia. Bom dia, fiquem com Deus. Tchau, Nathalie.